E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus, com destaque para o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como sempre é importante lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Depois de uma semana que foi muito atribulada, né, especialmente pela reapresentação e todo o imbróglio que envolveu a não permanência do goleiro Fábio, o final de semana no Cruzeiro foi mais tranquilo. Até porque na sexta-feira foi anunciado o pagamento de salário e 13º que estava atrasado para jogadores e demais funcionários, incluindo categoria de base e futebol feminino. E pelo comunicado feito pelo Cruzeiro, a grana para fazer esses pagamentos não foi um aporte da SAF, tá? Da equipe do Ronaldo, foi realmente uma questão de fluxo de caixa do próprio Cruzeiro. Acredito que tenha inclusive grana que foi pago pelo jornal O Tempo, né? Pela transmissão do Campeonato Mineiro, que a gente vai falar daqui a pouco. E um clube como o Cruzeiro, que está vivendo tanta crise, tanto problema nos últimos anos, né? Iniciar a temporada com os salários em dia certamente é uma tranquilidade muito importante e a gente espera que todo o ano do Cruzeiro seja assim. Hoje não dá para dizer que está tudo em dia porque tem alguma coisa atrasada, parece que do mês de novembro com alguns jogadores, tá? Mas a maior parte aí, digamos que mais de 90% de todos os funcionários do Cruzeiro estão com o salário em dia e isso é muito importante para que o clube possa seguir adiante. Indo para as especulações, o Globo Esporte fez uma matéria dizendo que o Santos está monitorando a situação do zagueiro Maicon, que recentemente assinou com o Cruzeiro. Como ele ainda não foi registrado no bid por causa do transfer ban, o Peixe está de olho na possibilidade de contar com ele. A matéria deixa bem claro que o Santos não fez nenhuma proposta e nem consulta oficial ao Maicon ou ao próprio Cruzeiro. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa: o Cruzeiro hoje está punido pela FIFA, não pode registrar atletas. É verdade, o Maicon não está no bid, mas ele já está contratado pelo Cruzeiro. O contrato efetivamente já foi assinado, tanto que se o Cruzeiro não pagar o transfer ban nesse mês, só pagar no mês que vem, tá? Uma possibilidade que hoje ninguém fala sobre isso, o Cruzeiro deve pagar. Mas se o Cruzeiro não quitar esse negócio, o Maicon não puder jogar em janeiro pelo Cruzeiro, vencer o final do mês, ele vai receber o salário dele, ele já é atleta do clube. Então se a gente parar para analisar bem essa notícia que foi divulgada pelo Globo Esporte, ela não é uma notícia, é simplesmente uma coisa falando de que o Santos teria algum interesse se porventura o Maicon não for efetivamente contratado pelo Cruzeiro. Coisa que ninguém considera no momento, o cara tá treinando, tá fazendo pré-temporada, já deu coletiva inclusive, deixando bem claro que tá muito ligado ao projeto no Cruzeiro, e pela apuração lá do Adroaldo Leal, da Rádio 98, né, o Maicon também recebeu essa informação aí de uma possibilidade de ir pro Santos e não se animou, ele tá realmente focado aqui no Cruzeiro, tá? Então não tem por que a gente se preocupar, até porque isso nem notícia é. Está encerrado qualquer imbróglio envolvendo o atacante Vitor Leque. Segundo a Rádio Itatiaia, o Cruzeiro pagou os 350 mil reais que faltavam para o Atlético Goianiense e o garoto do Like assina contrato em definitivo com o nosso clube por 3 anos. O Cruzeiro agora é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. No mês passado, quando o Alexandre Matos ainda estava trabalhando no Cruzeiro, houve um certo ruído sobre isso, né? O Atlético Goianiense recebeu ali uma consulta do Red Bull Bragantino querendo o Vitor Leque, então tentaram levar o jogador de volta, porque certamente conseguiriam vender por mais do que esse valor que estava acertado no contrato de empréstimo. O Alexandre Matos conversou com eles, fizeram um acordo, o Cruzeiro pagou 350 mil naquele momento, agora pagou os outros 350 mil, né? A cláusula fixada era nos 700 mil e agora o Vitor Like é nosso. No ano passado ele apareceu muito bem ali na reta final da Série B, marcou gols, deu assistências, foi um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro para aquela arrancada final que pelo menos nos afastou da Série C, né? E a expectativa é que nessa temporada consiga produzir muito mais. Nesse momento o Cruzeiro tem apenas Vitor Leque, Bruno José e o Vagninho recém-contratado como opções aí para as pontas, até porque a situação do Ayrton segue indefinida e o mais provável nesse momento é que ele não fique, tá? E pelo que disse o Samuel Venâncio, inclusive, né, que é setorista do Cruzeiro lá na Rádio Itatiaia, essa posição de ponta é um dos setores que o Cruzeiro está buscando jogador no mercado. Seria um ponta, um lateral direito e reforço pro gol, pode ser um goleiro ou até 2. Se as especulações seguem acontecendo, o que a gente tem de oficial
é a chegada do volante William Oliveira, de 28 anos, que já está treinando na Toca. Ele disputou a última temporada pelo Ceará e foi emprestado ao Cruzeiro até dezembro. Como o seu contrato com o Vozão também termina no final desse ano, ele pode ficar em definitivo no Cruzeiro sem custos. Obviamente, se ele fizer uma boa temporada pelo nosso clube, agradar e for do interesse de todo mundo o jogador ficar para uma próxima temporada. Mas nesse momento acho que foi uma contratação interessante. O William e o Lucas Ventura são volantes ali de mais força na marcação, enquanto a gente tem o Adriano, que vinha jogando até com o Luxemburgo como um atleta de mais saída. O Felipe Machado e o Pedro Castro também são jogadores que se comportam melhor na metade, né, ofensiva do que defensiva, especialmente o Machado, que é sempre um risco. E eu vi muito pouco do William jogando nessa última temporada pelo Ceará, até porque no Campeonato Brasileiro efetivamente ele jogou muito pouco, porque teve uma lesão e consequentemente perdeu posição. Mas pelo que ele fez na Chapecoense na Série B no ano anterior, em 2020, né, é uma contratação muito interessante e tem tudo para ser um jogador para dar mais força ali pro meio campo. É um cara que eu acho que vai nos ajudar bastante nessa temporada. Outro atleta que pode trocar Fortaleza por Belo Horizonte é o lateral direito Gabriel Dias, de 27 anos. A Cruzeiro Esportes noticiou que existe essa negociação pelo atleta, que no momento está sem clube. Gabriel Dias, que jogou essa última temporada 2021 no Ceará, foram 31 jogos na temporada e 2 gols marcados, e ele tinha jogado 2 temporadas anteriormente, né, 2020 e 2019, no Fortaleza. Antes disso ele passou por Internacional, passou pelo Paraná Clube e foi revelado pelo Palmeiras, onde não teve muitas oportunidades. Pelo que eu me lembro de ter visto esse cara jogar, e até procurei algumas informações, estatísticas também, é um lateral bem mais defensivo, tá? Não é um cara que chega tão bem assim no ataque. Inclusive ele era originalmente volante, chegou a jogar na zaga já, mas tem jogado mais nos últimos anos, é como um lateral direito mesmo. O aproveitamento dele em cruzamentos é muito baixo, é abaixo de 10% inclusive, mas na parte defensiva ele vai bem, em média aí faz 2 desarmes por partida. Não é um jogador ruim, é um jogador útil, mas não é uma contratação que me anima particularmente, até considerando as ideias de jogo do Pessolano, né? Já foi dito que ele gosta de laterais que apoiem mais, jogadores que tenham uma desenvoltura para fazer uma jogada, uma qualidade ofensiva maior. Não me parece ser o caso do Gabriel, tá? Parece ser um jogador muito tático, um jogador bem útil para o elenco mesmo, mas eu não sei até que ponto vale a pena fazer um investimento nesse atleta. Acho que só se o salário dele for bem adequado, né? Porque se for um salário mais alto, enfim, já que o Rômulo tá aí, ele vai jogar, e tem o Giovani que tá fazendo uma Copa São Paulo muito boa, que eu acho que merece ter oportunidade também. E quem deixou o Cruzeiro foi o meia Diogo Vitor. Segundo a Rádio Itatiaia, ele foi liberado porque não faz parte dos planos do técnico Paulo Pessolano. O atleta foi contratado no ano passado, mas nem chegou a ser inscrito pelo Cruzeiro por causa do transfer ban. E esse caso do Diogo Vitor é um bom exemplo para a gente se referir à situação do Maicon. O Diogo Vitor não chegou a ser inscrito em nenhum momento como atleta do Cruzeiro lá no BID, mas ainda assim ele recebeu o salário normalmente, ele estava treinando, ele estava trabalhando, ele tem que receber. Existe uma diferença entre o contrato que é assinado e o registro no BID, porque esse registro no site da CBF é o que dá ao atleta condições de jogar, mas o contrato entre ele e o seu empregador pode ser celebrado a qualquer momento. E sobre o Diogo Vitor, quando ele chegou lá atrás, foi dito, né, que era um atleta que vinha para fazer uma recuperação, é um cara que tecnicamente sempre foi considerado um grande talento, mas que acabou tendo uma série de problemas extra-campo, né? E assim, gente, ele já teve algumas oportunidades e não aproveitou. No próprio Santos, teve no Corinthians, essa agora no Cruzeiro. E quando a gente analisa os vídeos e as fotos aí que foram divulgadas pelo Cruzeiro dessa pré-temporada, visualmente o Diogo parece ter se apresentado bem acima do peso. E acho que um jogador que não atua profissionalmente desde 2018, que está realmente sedento por ter uma oportunidade no futebol profissional, ele poderia ter se cuidado um pouco melhor, né? Então eu não sei até que ponto o Cruzeiro já tinha uma predisposição a dispensá-lo, mas após aí uma semana de treinamentos com o novo técnico, mandaram o Diogo passear, que siga muito feliz em outro lugar, que consiga recuperar a sua carreira, né? Mas aqui no Cruzeiro, convenhamos que ele poderia ter se esforçado mais caso realmente quisesse ficar. A Rede Globo comprou os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro para 2022 e 2023. Essa informação foi divulgada pelo Everton Guimarães, e a emissora transmitirá jogos em TV aberta, TV fechada e pay-per-view. O Cruzeiro é o único clube que fica fora desse acordo porque vendeu anteriormente seus jogos como mandante para o portal O Tempo. Não foram revelados detalhes aí sobre qual é o valor que a Rede Globo vai pagar para Atlético, América ou para os times do interior, tá? Então assim, não tem nem como a gente comparar se a negociação que o Cruzeiro fez com o jornal O Tempo foi vantajosa pra gente ou não. Mas a relevância dessa notícia é entender como que a gente vai poder assistir os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Basicamente, as partidas que nós teremos como mandantes, né,
né? Esses jogos serão transmitidos exclusivamente pela plataforma do site O Tempo. E eles não divulgaram até o momento que eu fecho esse vídeo o valor, como que vai ser assistido, até agora tá tudo meio no escuro. E as partidas que o Cruzeiro for visitante, essas todas serão transmitidas pela Rede Globo, no caso, nos canais Globo, né? Se for TV aberta na Globo Minas, se for TV fechada no Sport TV e se for no pay-per-view é através dos canais Premier. Até esse último ano a gente conseguia assistir todos os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro através desse pacote do Premier, tá? Então nessa temporada o que mudou é isso e mudou por uma decisão do Cruzeiro. Os jogos como visitante a gente vai continuar assistindo no pacote Premier normalmente e os jogos como mandante só por essa plataforma do portal O Tempo. E para fechar, o Cruzeiro venceu o Retrô por 2-0 no sábado e garantiu não apenas a classificação, mas o primeiro lugar no seu grupo na Copa São Paulo. Vitor Diniz marcou os 2 gols da vitória e nós voltaremos a campo nessa terça-feira, 11 horas da manhã, para cumprir tabela contra o Itapirense. Ao contrário da estreia, que o Cruzeiro tinha vencido com muita facilidade o Palmas, né? Esse jogo contra o Retrô foi bem mais complicado. Tava uma partida bem amarrada, a gente não tava sofrendo na defesa, mas também não tava criando muitas chances claras. Aí o brother meteu a mão na bola, fez um pênalti, isso deu uma clareada no jogo e pouco depois a gente fez o segundo gol numa jogada muito bonita, né? Que passou pelo Vitinho, pelo Breno, com a conclusão do Vitor Diniz. Então a tendência para esse jogo de amanhã, terça-feira, 11 horas da manhã, é que o Cruzeiro bote realmente um time diferente, né? O Paulo, por exemplo, forçou o segundo cartão para ficar suspenso para essa partida. O técnico Mário Henrique deve dar a oportunidade para outros atletas e tem até uma possibilidade de aparecer o Vitor Roque, né? Ele tá em recuperação da Covid, parece que já tá liberado para treinar e para jogar, mas a gente não sabe como que tá o condicionamento físico dele. Se ele estiver bem, talvez entre pelo menos alguns minutos aí no segundo tempo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!